Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Queria conversar um pouco com vocês sobre como as coisas mudam, como a gente percebe que alguns ciclos se fecham e é o momento da gente ir numa nova direção. Ultimamente tem acontecido várias coisas relacionadas a mudanças de ciclo mesmo. Algumas portas começaram a se fechar, mesmo que indiretamente, e me fez repensar que eu precisava mudar. Eu vou contar aqui para vocês um pouquinho do que aconteceu. Como eu já falei aqui no canal, estou dando aula na educação de jovens e adultos. Eu saí de um trabalho CLT, eu pedi demissão para dar aulas, porque eu fiz um curso, sou formada em licenciatura em História, então era um meio de eu exercer a minha profissão, mesmo que o trabalho ele não é um concurso, não é nada do tipo. Então, não é um contrato, né? Eu recebo por horas trabalhadas. Trabalho em uma cidade pequena, no interior da Bahia. Então, aqui eu recebo um salário mínimo para dar aulas. Eu amo dar aulas, eu me identifiquei bastante com a turma, com a educação de jovens e adultos. É muito gratificante trabalhar com essa faixa etária e me trouxe muitos ensinamentos, muitas lições de vida mesmo. Foi um período muito bom. Trabalhei 2 anos com eles, com a mesma turma. Então, já fazia parte da minha vida. Cada pessoa, cada dia vivido, cada ensinamento, cada dia prazeroso, cada risada. Então, é muito gratificante trabalhar com a educação de jovens e adultos, a EJA. Mas esse vídeo eu vou contar, além dessa experiência, o porquê que eu identifiquei que era hora de mudar. Assim, quando a gente sai do ensino médio, normalmente a gente pensa em fazer uma faculdade. Aqui na minha cidade, pessoas que têm mais condições custeavam os estudos, né, dos filhos fora, em outras cidades maiores, que aqui é uma cidade bem pequena, não tinha faculdade, tinha e não tem faculdade presencial. Então as pessoas elas custeavam os estudos fora. Foi criado um polo de ensino e aí surgiu algumas licenciaturas. Inicialmente saiu língua portuguesa, saiu pedagogia, só que eu ainda estava estudando, então eu não podia fazer essa faculdade. Quando eu me formei no ensino médio, quando eu concluí o ensino médio, logo depois eu concluí em 2013 e em 2015 apareceu o vestibular para fazer história, para fazer licenciatura em história. Eu não fiquei sabendo, uma pessoa ela me avisou, ela me falou que estava tendo essa seleção no último dia da inscrição. E aí foi R$ 70 o valor da inscrição. Eu sei que eu não pensei 2 vezes, eu falei, é agora, a oportunidade de estudar chegou, não era uma área que eu queria fazer, tipo assim, eu era apaixonada por história, nada disso, era somente um meio de ter o ensino superior. E como eu era uma pessoa muito esforçada no ensino médio, eu tirava boas notas em todas as matérias, então era meio que uma porta que se abriu. E então eu fui fazer o vestibular junto com uma colega, a gente fez esse vestibular e depois veio lá, tinha sido aprovada. Então eu comecei minha faculdade em 2015. Na verdade demorou para iniciar, porque teve uma greve no início. Eu só sei que ao todo foi uns 5 anos, era para ser 4, mas ficou 5 anos até eu concluir. Então eu concluí a minha graduação, né, a minha licenciatura em História em 2020, foi bem na época da pandemia, então a gente não teve colação de grau presencial, nossa colação de grau foi online, tudo online, minha faculdade é AD, então a gente tinha encontros semanais com uma tutora, mas todas as atividades a gente só fazia as avaliações presencialmente no polo. Então foi isso, eu fiz esse curso
E só que assim, a área de licenciatura é uma área complicada porque você só começa a dar aula se você prestar um concurso. E aqui onde eu moro é bem difícil de aparecer um concurso. Até então nunca apareceu para a área de história. Eu tentei concurso em cidades vizinhas, mas eu não consegui chegar, né, nas vagas. Até passava nos concursos e tal, porém não tinha vagas suficientes. Então, eu nunca exerci a minha profissão, né, de professora de história, assim, regularizada, tipo assim, concursada, nada do tipo. Mas aí teve o período dos estágios, né? Claro que você vai ter o contato ali com a sala de aula. Confesso para vocês que eu não me identifiquei com o ensino fundamental, eu achei o clima de adolescentes muito fervorosos, né? Não me identifiquei. Já no ensino médio, porque o curso de História você vai estagiar nos dois períodos, né? Tanto no fundamental quanto no ensino médio. Já no ensino médio, como já são jovens, uma faixa etária maior, já tem mais maturidade, eu me identifiquei mais bastante com o ensino médio. E aí esse foi o meu período de estágio. Eu também trabalhei nesse período assim, ajudando uma professora, né? Eu dava aulas, eu acho que eu já contei aqui no canal em algum vídeo sobre isso, que eu dava aulas, né, para ela, ajudava, eu substituía essa professora. Então, era um trabalho, né? Eu recebia por isso. E aí foi se passando, eu não vou falar de novo, novamente, né, dos meus trabalhos, porque eu acho que eu já falei aqui em algum vídeo, mas eu trabalhei em vários comércios, mas tudo informal, tipo, não era CLT, eu só trabalhei uma vez, que foi CLT, na última loja que eu trabalhei antes de eu dar aula na EJA. E, gente, eu sempre tive essa necessidade de querer algo mais para minha vida, então eu tentei empreender. Eu acho que todo mundo, quando não tem oportunidades, tem esse pensamento de querer crescer, né, de querer conquistar suas coisas. Então eu tentei empreender, na verdade não foi por querer, mas por necessidade, porque eu precisava de uma renda extra, eu precisava ter um dinheiro ali a mais, até porque eu recebia muito pouco dos meus trabalhos. E aí eu comecei a revenda de cosméticos, né, eu já contei aqui no canal. Minha primeira marca foi a Jequiti, depois eu cadastrei na Natura, na O Boticário, a Avon também, que era separada agora junto com a Natura. Cadastrei na Tapoé, eu também vendia Tapoé. E recentemente eu tinha me cadastrado na Eudora também, então todas essas marcas. Só o que acontece? Apesar de eu ser consultora em todas essas marcas, aqui onde eu moro, tem uma cultura muito difícil em relação a vendas, que é a questão do fiado. Isso me quebrou muito, porque eu vendia e o que eu vendia era fiado, então eu nunca consegui crescer. A verdade é essa, eu nunca consegui crescer aqui. Às vezes essa cultura ela me impossibilitou, porque assim, eu iniciei as vendas com pessoas conhecidas, né, do meu convívio, que eu sempre conhecia desde sempre. Então as pessoas elas se sentem no direito de comprar e pagar com 30 dias ou quando quiser e se quiserem pagar. E às vezes no início eu tinha muito esse receio de dizer não, porque já era uma cultura que já tinha, tipo assim, a pessoa te conhecia, era na base da confiança. Então, com 30 dias eu te pago, ou 30, 60, e isso não tem um empreendimento, não tem um negócio que cresça com isso, não vai, não gira. Porque você precisa repor a sua mercadoria, repor seu estoque, você fica sem o seu produto e sem o seu dinheiro, então é bem complicado. E aí o tempo foi passando, né? Eu continuei as vendas, mas nunca cheguei a um nível de crescimento. Então eu estabilizava ali nessa loja, nesse giro aí. Tipo assim, nunca cheguei a parar de vender, mas também nunca vendi muito. Mas sempre estava vendendo, sempre tinha meu dinheirinho para comprar minhas coisas e tudo mais. Nada tão grandioso, porém sempre supriu minhas necessidades básicas. Só que assim, apesar de eu ter feito o curso de História, o concurso não estava sendo viável por aqui, nem nas cidades vizinhas. Aí
eu tentei oportunidades, né, em outros trabalhos, né, que pudessem me remunerar melhor. Foi aí que apareceu uma seleção em uma instituição bancária aqui na minha cidade e precisava você estar cursando administração ou contabilidade ou áreas afins. E eu não tinha, né? Então eu comecei a fazer um curso, um curso técnico de administração, para poder tentar, né, essa vaga. Eu me inscrevi na primeira vez, eu fui selecionada para as próximas etapas, eu cheguei a fazer entrevista, só que no primeiro momento eu não consegui ser selecionada. E aí continuei fazendo o curso, iniciado o curso, né, foi um curso pago, então eu continuei fazendo. Porém, eu indignada, né? Porque eu cheguei até a entrevista e não fui selecionada por algum motivo. E aí apareceu novamente outra vaga da mesma instituição. Eu tornei me inscrever, fiz novamente. Lembrando, da primeira vez eu fiz as provas, passei tudo, passei em todas as etapas, cheguei até a entrevista e não fui chamada. Da segunda vez, eu também passei, eu já não fiz mais o processo seletivo, as avaliações, né, as provas que tem, porque eu já tinha feito. Então, eu já passei para entrevista, fiz até o psicoteste e não fui chamada. Sim, gente, eu fiquei muito decepcionada, muito frustrada, porque eu vi que eu tinha potencial, porque se eles me chamaram para entrevista, se eles mandaram o psicoteste, eu acho que eu não tenho cara de doida, não sei. Mas o que acontece? Tem uma cultura aqui, como é um lugar pequeno de interior, que as pessoas elas contratam outras pessoas, até para instituições bancárias, por meio de conhecimento, padrinhamento. Ou seja, alguém que te indicou é fulano de tal, filho de não sei quem. Tanto é que na primeira entrevista, a pessoa que estava me entrevistando, não a pessoa que estava me entrevistando, porque não é daqui, mas uma pessoa que estava acompanhando a entrevista, ela me perguntou: tu é filha de quem? Como se a minha parentela fosse me influenciar de alguma forma no meu desempenho profissional. Eu acredito que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Enfim, eu fiquei muito triste, meio frustrada, né? Porque era uma possibilidade boa, era um lugar bom, apesar de tudo. Mas não foi, não deu certo. E paciência, eu acredito que essa foi uma das portas que foi me fechada aqui, no lugar que eu moro. Apareceu também outra seleção, que era numa empresa de contabilidade, que também exigia, né, ensino médio e experiências, né, cursos nessas áreas, né, administrativa ou contábil. E como eu estava fazendo o curso, eu me inscrevi de novo, novamente, tentei outra vez. E aí eu fui selecionada para a próxima etapa, teste coletivo com outras meninas também. Quando eu cheguei lá, gente, eu era mais velha, como normalmente só exige o ensino médio, então eu era a pessoa mais velha lá e só tinha meninas mesmo mais novas do que eu. E até que tinha algumas que foi da época do estágio, que eu estagiei lá no ensino fundamental, então eu estava competindo com meninas que eu já dei aula, entendeu? E aí eu fiquei assim, meio sem jeito, mas aí fiz os testes, foram 2 testes. Foi um teste de raciocínio lógico, uma redação. Só que o que acontece? Eu me dediquei bastante, né? Eu fui fazer os 2 testes. E aí depois eu recebi no e-mail o resultado. E pasmem, eu fui reprovada. Não, eu fui desclassificada, zerada na redação. Aquilo sabe, não me doeu tanto, porque assim, eu acredito que depois dessa bagagem toda que eu tenho, tá, eu não sou a pessoa mais inteligente desse mundo. Eu sou esforçada, eu não fiz uma faculdade de quase 5 anos, com boas notas, tô fazendo curso e tantos outros cursos que eu fiz também.
Até o Enem, eu nunca tinha zerado numa redação do Enem. Até os Enems da vida que a gente faz, nunca zerei. Não tive uma nota grandiosa, até porque eu não me dedicava, não estudava. Mas também nunca tinha zerado, tirei 700 e pouco. Pra mim era uma boa nota, pra quem não estudou. E eu zerei nessa redação. Tipo assim, eu acho que eles não me queriam lá. Que assim, todas as meninas tiraram notas boas e eu e outra menina zeraram na redação. E a justificativa foi que a gente não tinha feito a redação, redação dissertativa. É alguma coisa assim. Tipo assim, não tinha nenhuma especificação. Na hora que eles aplicaram o teste, eles não falaram nada disso, que tinha que ser uma dissertação dissertativa. Eles falaram que podia fazer uma redação. Eu fiz uma redação argumentativa, dissertativa argumentativa. Só que aí eles falaram que não tinha atingido lá os critérios dele. Ou seja, não foi falo quais critérios que teria que ser e cobrar uma coisa que não falaram. E aí eu fui desclassificada, minha redação foi zerada, eu fiquei muito indignada por conta disso, porque eu me senti a pessoa mais burra do mundo. Só que aí eu ainda mandei mensagem, né, no e-mail perguntando, questionando por quê. Não me responderam até hoje. E aí, com o passar dos dias, eu vi lá as meninas trabalhando no lugar. E, tipo assim, eu não fiquei chateada em relação a não ter passado, mas por ter zerado a redação e nenhuma explicação por que zeraram a minha redação. Enfim, essa foi outra porta que se fechou. No meu trabalho também, sabe quando você percebe que você deu o seu melhor, só que chegou um momento também que você não tem mais o que fazer ali, sabe? Foi um período muito bom, como eu já tinha falo, de muito aprendizado. Foi um trabalho que eu gostei bastante, que é difícil eu gostar de um trabalho assim, porque não tenho muita sorte em relação a trabalhar em comércios dos outros. Não tive muita sorte com patrões, não dava certo. Sempre teve algum problema. Esse último, graças a Deus, foi uma experiência muito boa. Só que aí veio essa questão, né? Não consegui, né? As portas começaram a se fechar em que seriam boas oportunidades. Não passei nenhum concurso, que eu já fiz vários. Às vezes passava, mas não tinha as vagas. Alguns trabalhos que eu poderia crescer também não fui aceita. Na educação, essa questão, né, que é difícil ter um concurso e tudo mais aqui na região. E na educação de jovens e adultos, como eu falei, é uma coisa que não é certo, sabe? É incerto, depende muito da questão política da cidade. E aí tem outro probleminha, né, quando é questão política. Tem vários acontecimentos, vários rolês que eu não quero muito explanar aqui, mas que acontecem, né? Então eu decidi mudar. Sim, eu estou de mudança. Eu decidi mudar para outro estado. Eu sei que inicialmente vai ser muito difícil, né? Vai ser outra realidade, até porque eu vou voltar para um trabalho, uma jornada de trabalho que eu pedi para sair. Eu trabalhava na minha antiga loja 8 horas por dia, né? E eu achava um período comercial e eu achava muito desgastante porque eu não me sentia muito produtiva. Às vezes a carga horária era muito grande e eu não me sentia muito produtiva. E eu não, tipo assim, como a cidade é pequena, o movimento era pouco nessa loja, acabava que eu ficava muito tempo parada. Não que eu ficava sem fazer nada, mas ficava muito tempo parada e tinha que ficar no comércio e tudo mais. E às vezes era muito correria, porque aí eu pensava, eu tinha muita coisa para eu fazer e eu não poderia fazer. Como eu tinha meus produtos, né? Eu trabalho também com as vendas dos cosméticos, e aí eu não tinha tempo de fazer nada. E aí eu pedi muito uma oportunidade para Deus, para que ele abrisse as portas para um trabalho que eu trabalhasse menos horas, para eu ter mais tempo para eu me dedicar ao meu negócio. Ele me deu, só que ele me deu sala de aula. E sala de aula é muito bom, e sala de aula requer muito tempo também, extra classe. Então eu trabalhava muito em casa,
preparando a aula, estudando assuntos, até porque eu peguei uma turma muito seriada, é do primeiro ao nono ano, ou seja, eu dou aula de todas as disciplinas e tenho que me virar, além da alfabetização também. Então é tudo, a turminha é tudo junto. Então, né, atividades de acordo com cada série. E aí, meu negócio tornou ficar de lado. Eu não consegui me dedicar. E eu não consegui me desenvolver. Tipo assim, eu postei várias coisas aqui no canal sobre o empreendedorismo, sobre a loja, sobre a Cheira em Minas, que é o nome da minha loja. É uma loja online, mas eu nunca consegui crescer como eu gostaria aqui. Então foi por isso que eu decidi mudar, tentar em outro lugar.